Bom dia, sejam todos bem-vindos. É muita alegria estar aqui com vocês esse domingo, 16 de agosto de 2026. E enquanto as pessoas vão entrando, deixa eu fazer uma pequena introdução. O meu nome é Miklos e eu sou professor de frequência de brilho. E o objetivo desse encontro é a gente estar passando algo da energia de frequência de brilho para todos que sentirem o chamado, né? Então, esse encontro de hoje faz parte de uma série de 6 aulas, uma por mês, né? Cerca de 1 hora de duração cada. Nós começamos em maio, quando eu contei assim, a minha trajetória e conduzi uma meditação. No segundo encontro, em junho, conduzi uma formação com geometria sagrada, para que as pessoas pudessem sentir a força e a diferença que faz a geometria sagrada em uma meditação. A expansão é muito maior. E o terceiro encontro, em julho, nós então trabalhamos com a criança ferida, com a criança que existe dentro de cada um de nós. E hoje é o nosso quarto encontro, e o tema é esse além da identidade terrestre, um tema fascinante. E logo, logo a gente entra no tema. Mas quero dizer que caso você tenha perdido alguma dessas jornadas, alguma dessas aulas, não tem problema nenhum, porque elas estão salvas no meu YouTube. Então você procura lá no YouTube, Miklos Burger, e estarão lá as aulas, todas elas. Essa também está sendo gravada. E além dessa quarta aula, nós vamos ter mais duas, em setembro e outubro. E nosso objetivo com essas aulas é, claro, levar a energia de frequências para o máximo de pessoas e também divulgar o curso básico de frequência de brilho, que é o nível 1 de frequências de brilho, tá? Porque eu vou estar lecionando um curso em novembro. Tenho aqui a data exata, 8 a 21 de novembro. As inscrições estão abertas, as pessoas já estão se inscrevendo e, claro que nós desejamos que as pessoas se inscrevam, né? Porque é um trabalho que eu acredito profundamente. Eu vejo que aqui estão nos assistindo vários graduados de frequência de brilho. Graduados são aqueles que fizeram pelo menos o curso básico. E você pode perguntar para qualquer um deles, como foi isso na sua vida? E eu tenho certeza que a pessoa vai dizer, foi algo que mudou o curso da minha vida, né? Teve antes e depois do curso básico, que é uma iniciação profunda de 14 dias, uma imersão, onde necessariamente os participantes têm que estar presentes fisicamente no local do curso. Não é um curso que dê para fazer online, não tem a menor condição. Então, é um retiro, né? A gente geralmente tem um local em meio à natureza e é como um útero, onde a gente se sente protegido para a gente poder mergulhar dentro da gente mesmo. E esse curso que vamos dar em novembro vai ser no Solar Guadalupe, um espaço muito especial, muito lindo, é pertinho de Brasília, né? Mas é muito bacana, as forças da natureza. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância das forças da natureza, enquanto a gente ainda está nessa introdução. Os pleiadianos nos dizem, e esse é um trabalho pleiadiano, né, que as forças da natureza são o melhor integrador. Isso é fundamental em qualquer época, particularmente agora, que está tudo tão intenso, né? Então, na medida em que a gente vive situações, é importante a gente poder integrar. É como digerir, né? Porque
Se a gente não faz essa digestão bem feita, aquilo que a gente vivenciou não será aproveitado no seu pleno potencial. E também pode haver sensações de desconforto, dor, angústia que não são necessários, né? Então, eu sempre enfatizo a importância de uma ótima integração. Em frequência de brilho, depois de cada processo que a gente conduz, nós então damos um tempo de integração, idealmente com as forças da natureza. Então, nessa época de transição planetária, as forças da natureza adquirem um papel ainda mais relevante do que sempre tiveram, né? Então, muito bem, vamos lembrar de respirar, porque em frequência de brilho, assim como em muitas outras metodologias, a respiração é fundamental. A respiração é aquilo que pode nos trazer o tão aguardado despertar, né? Existem várias metodologias diferentes de respiração. E a respiração que frequências de brilho postula é, curiosamente, inspirando pela boca e soltando o ar pela boca. E muita gente vai falar, nossa, pela boca, eu sempre aprendi que ela era pelo nariz, né? Mas os pleiadianos explicam que a respiração pelo nariz, ela prende as emoções. Então, métodos como yoga e outros não estão interessados em que as pessoas entrem nas emoções. Querem que a pessoa se centre e fique totalmente voltada para o seu cerne, né? O cerne do seu ser. E é ótimo. Em frequências de brilho, nós trabalhamos também com as emoções. Então, nós queremos que a pessoa solte as emoções, não fique preso dentro, né? Então, seja raiva, seja medo, seja tristeza, alegria, riso contido, é para a pessoa botar para fora. Então, no processo de hoje, lembra disso. Se surgirem emoções, não fique se prendendo, deixa sair. E para as emoções saírem, a melhor respiração é a respiração consciente ensinada pelos pleiadianos. Então, vamos fazer agora. Inspira pela boca e solta o ar pela boca, sem forçar, sem soprar, como num suspiro. Então, traz um certo alívio, né? Essa respiração. Ela também nos traz para o presente, que é onde existe a vida, né? A realidade. Então, vamos fazer novamente. Inspira. E solta o ar. É um presente muito grande dos pleiadianos e essa respiração a gente pode fazer diversas vezes por dia, pode fazer uma vez em cada hora, mas não é para fazer direto, porque senão pode hiperventilar e aí é outro processo, né? Precisaria ter uma supervisão. Então, beber água é outra coisa muito importante, porque na medida em que a gente passa por processos energéticos, existe uma aceleração celular e um aquecimento de todo o sistema, né? Então, é importante beber muita água. Normalmente já é importante a gente beber muita água, os médicos acham isso importante. E em frequência de brilho também, nós pedimos que você beba mais água do que o normal. Então, durante esse processo, eu espero que cada um de vocês tenha acesso, né, a uma garrafa de água, a um copo de água, e de vez em quando está bebendo. Quando terminar esse processo, também, o resto do dia, lembra de beber muita água nos próximos dias também, e isso também ajuda na integração. Forças da natureza, respiração consciente, beber muita água e permitir a expressão das emoções. Tá? Muito bem. Então vamos falar sobre o tema de hoje. E além da identidade terrestre. Então, aquelas pessoas que são atraídas para a frequência de brilho, para trabalhos energéticos desse tipo, são pessoas que têm uma conexão extraterrestre bem forte. São pessoas que sentem uma saudade de algo que é meio difícil de definir.
É como se a gente sente falta de algo aqui nessa terra, nessa vida, e a gente não sabe nem explicar direito o que que é. É uma falta, né? E que não é preenchida de jeito nenhum. A gente tenta preencher, né? Com atividades, com tentando ser igual a todo mundo, enfim, não funciona, né? Às vezes tapa um buraquinho ali, mas o problema continua. Então, essa angústia, essa sede de algo, ela é muito positiva, embora não seja confortável, porque ela é um motor para a nossa busca de significado e de crescimento e de cura, né? E então, os pleiadianos dizem que nenhum de nós, ninguém, nenhum ser humano é originário da Terra. Há uma informação que foi surgindo ao longo do tempo. E no início a gente sabia que vários de nós não éramos da Terra, que a gente vinha de outros locais do universo. Mas imaginávamos que a grande maioria das pessoas fossem originários da Terra. E os pleiadianos então esclareceram que não. Todos os seres humanos são originários de fora do planeta. É interessante isso. E a gente esqueceu disso, nós nos esquecemos completamente disso. Então se pergunta para a maioria das pessoas, de onde você vem? As pessoas vão dizer, eu venho da barriga da minha mãe. Né? Que é verdade, mas não explica nada, né? Não é verdade? E antes disso, você veio de onde? Né? Ninguém sabe. Eu venho de Deus. Tá bom. O que quer dizer isso? Todos nós viemos de um determinado planeta, de um determinado sistema estelar, né? E vários de nós que estamos conectados com frequências de brilho somos ligados às Pleiades. Né? Então, os pleiadianos são seres de alta evolução, de dimensões mais elevadas, seres encarnados, e que têm um comprometimento, um compromisso profundo com a humanidade. Há muito tempo eles frequentam aqui a Terra e têm feito intervenções, sempre no sentido de facilitar a evolução do ser humano na Terra. Os pleiadianos não são os únicos povos das estrelas que estão atuando no planeta Terra. Há outros povos também, como sirianos, arcturianos, etc. Então, o que é importante a gente compreender é que esses povos, eles são evoluídos espiritualmente. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E eles não podem fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Eles frequentemente enfatizam isso. A gente poderia pensar, poxa, se eles são tão evoluídos, inclusive tecnologicamente, por que não entram logo com tudo e consertam todo esse caos que está havendo aqui, né? Eles não querem fazer isso. Poderiam fazer isso, eles têm toda a condição, todo o poder para fazer isso, mas eles não desejam fazer isso, porque essa transição planetária pela qual está passando Gaia, nossa Terra, ela tem que acontecer pela ação dos seres humanos. Então, os povos das estrelas, eles nos dão dicas, eles, na medida em que a gente solicita, eles nos dão informações, nos passam energias, mas o trabalho é nosso, né? E isso é bonito, porque significa que nós não somos dependentes, nós somos seres que têm poder. Esse é um dos ensinamentos importantes em frequências de brilho, que cada um de nós tem poder e a gente precisa assumir o nosso poder até para poder realizar nossa missão. Muitas pessoas vão dizer, mas quem sou eu? Sou insignificante, eu não tenho poder, eu não tenho missão, imagina. Né? E isso faz parte da ilusão, faz parte do esquecimento. Porque os pleiadianos insistem no fato de que cada um de nós tem sim poder e cada um de nós tem uma missão. E é como se cada um de nós fosse uma peça de um grande quebra-cabeças. E só a nossa peça vai encaixar nesse quebra-cabeças. Não tem outra peça que sirva lá, não tem
outro ser que possa fazer aquilo que é nosso para ser feito. Então, respirando. E você vai se perguntar, mas qual é a minha missão? Gostaria de saber, quem vai me dizer? Né? Bom, a nossa missão tem muito a ver com nossos talentos, com nossos dons. Eu sei que quando a pessoa tem um problema com a autoestima, ela vai achar que não tem talento para nada, que, enfim, mas isso é bobagem, porque nenhum ser humano nasce sem ter dons e talentos. São diferentes, né? E não deve se comparar com os outros. Alguém faz alguma coisa maravilhosamente e eu sou péssimo naquilo. Tudo bem. Mas eu também sou capaz de fazer algo maravilhosamente e que é tão importante quanto, porque não tem que comparar. Né? Cada um tem que se concentrar em fazer aquilo que veio fazer aqui, que tem a ver com seus dons, seus talentos. Então, para saber quais são, é o que você gosta. Né? Nem sempre a pessoa se dedica àquilo que gosta. Né? E aí é uma pena. É muito importante a gente sentir no coração o que a gente realmente gosta. E é isso que tem a ver com nossos talentos e dons e tem a ver com nossa missão. Tá? Então, já dissemos que todos os seres humanos vêm de fora do planeta, né? E o que isso tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver. E normalmente a gente pensa em espiritualidade como religiões, né? E as religiões foram todas fundadas por seres humanos extraordinários. Jesus, Buda, Maomé, Moisés, né? E Zoroastro. E com o tempo, os ensinamentos e as práticas desses mestres vão sendo deturpados. Né? Isso acontece porque o tempo vai passando e certos documentos são traduzidos de uma certa forma, além disso tem uma manipulação pela questão do desejo de poder. Né? Então, normalmente, as religiões apresentam elementos profundos, verdadeiros, que tocam o coração das pessoas, ainda, claro, mas também vem misturado com distorções e que não tem relação com os ensinamentos originais. Muito bem, nós então pensamos em espiritualidade como as religiões. Pensamos em espiritualidade como os anjos, o reino angélico, os santos, né? Os mestres ascensionados. Sim, seres de luz. Nós estamos habituados a pensar em espiritualidade dessa forma, mas nunca pensamos em espiritualidade como seres extraterrestres. Né? A grande maioria das pessoas tem essa imagem de que seres extraterrestres são aqueles homenzinhos verdes, né? E que vêm aqui para nos abduzir ou para, enfim, nos dominar. Né? Isso quando acreditam em seres extraterrestres. E muita gente ainda acha que é uma ficção. Né? Então, os seres extraterrestres existem e vêm afetando o planeta Terra há muito tempo. Né? E há autores como Eric von Däniken que colocam assim, nossa, tem construções no planeta que não tem como ter sido feito pela humanidade na época em que foram construídos. Veja as pirâmides do Egito, e que existem também na América Central, no México. Essas pirâmides com imensas pedras encaixadas com perfeição uma sobre a outra, não tinha como, com a tecnologia que existia na época, mesmo com milhares de escravos, não tinha como transportar e posicionar esses blocos, né, que pesam toneladas. Né? Então, a hipótese do Däniken e de outros autores, né, Zecharia Sitchin, muito interessante, né, é de que sim, os extraterrestres há muito tempo vêm aqui na Terra e vêm orientando povos e muitas vezes deixam traços, né? Lá no Peru, né, no sul, tem as linhas de Nazca, né, que
são imensas, são quilômetros e quilômetros de desenhos de animais e outros símbolos, né? E que, se você fica só ali na superfície da Terra, não tem como você construir aquilo. Você teria que ter um avião, uma visão aérea, para que aqueles desenhos pudessem ser criados na superfície da Terra, ou então um drone, não é? Ou então um GPS, tecnologias que absolutamente não existiam para aqueles povos que viviam naquela época, naquele local, né? Então, hoje em dia, essa questão do disclosure, né, um termo em inglês, que ao pé da letra seria desacobertamento, mas pode-se falar em revelação, né? Isso está muito presente porque o governo americano finalmente está liberando determinados arquivos que até então eram secretos, né? De casos absolutamente inexplicados, de aparições, de objetos, enfim. Eles não afirmam que sejam extraterrestres, eles afirmam que não tem explicação. Tá? Então, tudo indica que nós estamos nos aproximando dessa revelação de que não estamos sós no universo, né? Arqueólogo. Não, não existe apenas a humanidade no planeta Terra, nesse universo infinito de proporções tão vastas que a gente não tem nem como conceber, né? Existem sim muitos desses orbes, desses planetas são habitados e frequentemente por seres mais evoluídos do que nós, às vezes 1 milhão de anos à frente de nós, né? Já passaram por aquilo que nós estamos passando, então estão aqui ajudando, como sempre ajudaram e agora mais do que nunca. Então as naves, elas estão próximas, cada vez mais próximas, e nós podemos sim acessar essas energias galácticas, dando a nossa permissão. E como eu disse, eles não invadem nosso campo energético. Respirando, usando a respiração consciente e bebendo água, porque conforme eu falo, eu estou transmitindo energia. É importante você usar a respiração consciente de vez em quando e beber água. Eu sei que para alguns de vocês, para muitos de vocês, essas informações não são novas. Mas, quando a gente fala dessas coisas, vem novos níveis na energia. É como se a gente pudesse ter um novo nível de compreensão e de assimilação. Porque o que importa não é que essas informações fiquem no nível intelectual, mental e que a gente aí possa repeti-las. Não é isso, não é um estudo acadêmico, nada disso. O que importa é que a gente possa absorver essas energias cada vez mais. Que a gente possa ancorar essas energias através das células do corpo físico, para que energias de quarta e quinta dimensão e mais além possam estar ancoradas no nosso corpo físico. Aí você vai perguntar, mas isso é possível? Ah, até há pouco tempo atrás não era possível, mas agora é. Por quê? Porque nós ancoramos a humanidade como um todo, se não me engano, em 2011, nós ancoramos a estrutura cristalina, né, através do corpo. E no ano seguinte, eu penso que 2012, toda essa estrutura cristalina foi ativada. E o que significa isso? Que antes disso, nosso corpo físico não tinha como ancorar energias de alta vibração, de alta frequência. E por essa razão, era raríssimo alguém se iluminar, né? Por mais que a pessoa se esforçasse, era bem difícil. Por mais práticas meditativas, ou de retiros, ou de sacrifícios, ou de jejuns, era muito difícil um ser humano se iluminar. E não tinha, a gente não tinha condição física para isso, né? E agora nós temos. Nós temos todos uma estrutura cristalina ativada. E isso permite que nós possamos ancorar energias
de alta vibração, de alta frequência. Isso permite que cada vez mais seres humanos possam despertar, respirando. E esse é o objetivo dessa encarnação, porque para nós sermos úteis na transição planetária, é preciso, como eu disse, que a gente assuma o nosso poder e que a gente possa estar recebendo as informações e que a gente possa estar se conectando às pessoas certas e vivendo nos lugares certos, ouvindo a nossa intuição. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais nós permitimos esse processo, mais e mais nós podemos ser úteis à transição planetária. Então, na medida em que um grande número de nós se encontram nesse processo, nós fazemos toda a diferença. E aí, cada vez mais ancora o que se chama Nova Terra. Respirando. Ei, achei a roia equiata, isha, ramacheia equiata. A nova Terra já é uma realidade. O seu ser desperto já é uma realidade. Existe o seu lado humano. Continua lutando com as dificuldades que existem na terceira dimensão. Porém, quanto mais você se permite recordar quem você é e de onde você vem, quanto mais você respira e absorve e ancora as energias de dimensões mais elevadas, tanto mais você tem o suporte de que necessita para poder viver na terceira dimensão os desafios que existem aqui. Isso não significa que não tenhamos mais dificuldade, não tenhamos mais desafios. A vida aqui na terceira dimensão na Terra, ela é plena de dificuldades e desafios o tempo todo. E nós sabemos que na medida em que nós enfrentamos essas dificuldades e esses desafios, nós então crescemos e aprendemos que somos mais fortes do que imaginávamos. Então, sempre acontece conosco aquilo que nós necessitamos a cada momento. Tudo é perfeitamente orquestrado, chama-se orquestração divina. Então, o que eu estou vivendo nesse momento é exatamente aquilo que eu preciso estar vivendo para dar o próximo passo na minha direção. Isso não significa que seja sempre do agrado do ego. Ao contrário, né? Muitas vezes o ego gostaria que as coisas fossem diferentes do que são. Porém, pense comigo, que perda de tempo e de energia é a gente estar numa determinada situação e pensando assim, eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Elas não são, elas são o que são. E a cada momento a gente tem que enfrentar aquilo que está bem diante de nós. Né? E quando a lição for aprendida, aquela situação deixa de ser necessária. Surge outra situação. Então, essa é a vida. Né? E nós escolhemos estar aqui nesta época de transição planetária, escolhemos encarnar com a família, que é nossa, e o que é importante é a gente compreender que, além dessa família terrena, nós temos uma família de origem, nossa família de luz. Para alguns serão os pleiadianos, para outros sirianos, arcturianos, Órion, e assim por diante. Respirando. Nesse momento, é possível nós nos reconectarmos energeticamente e conscientemente com a nossa família de origem. E vou estar propondo um exercício meditativo para que nós possamos dar passos nessa direção. Respirando. Ei, achei a ria quieta. De vez em quando vem sons espontâneos que eu permito,
vocês também podem estar fazendo seus sons e permitindo seus movimentos, o movimento do corpo, sons. Tudo isso é importante para que você dê passagem às energias que, no fundo, são suas. A frequência de brilho sempre foi diretamente relacionada a isso, de cada um ancorar mais a sua própria luz. E quanto mais a gente ancora a nossa própria luz, mais temos condições de conhecermos a nossa família de origem, encontrarmos muito suporte energético e informações que vêm da família de origem para nós. É importante cada um de nós compreender que nós somos admirados por aqueles que não estão encarnados, né? Pela nossa coragem de estarmos aqui realizando essa experiência humana, né? Porque não é fácil, como todos nós sabemos. Então saibam que nós somos respeitados e admirados pela nossa coragem e de que os nossos erros, nossos vacilos, eles não afetam em nada essa admiração que os povos das estrelas têm por nós e os seres espirituais de maneira geral. Eles sabem que, por sermos humanos, nós estamos constantemente cometendo erros e nos contradizendo e fazendo promessas que acabamos não cumprindo, né? Isso é a nossa humanidade, né? Nós aprendemos através dos nossos erros. Frequentemente precisamos cometer o mesmo erro muitas vezes, até que finalmente aprendemos. Isso vai encarnação após encarnação. É muito cansativo, né? Então, eu fico muito feliz de saber que a nova Terra já está presente e que esse processo cansativo e que parecia interminável, né? De uma encarnação atrás da outra, e que a gente aprende uma coisinha aqui, evolui um pouco, mas depois dá alguns passos para trás, porque comete outro erro, né? Então, esse processo que envolve tanto o sofrimento, né? Ele está chegando ao fim. E ele chega ao fim porque assim estava previsto astrologicamente e em todos os sentidos, para essa época ser a época da grande transição planetária. E que tem um significado imenso que nós não podemos conceber com a nossa mente do ego, né? Que, por sinal, vai duvidar disso tudo, né? Todos nós temos uma mente do ego que é condicionada, né? Que tem as suas crenças arraigadas, né? E a mente do ego vai dizer, isso tudo que ele está falando é viagem. Eu tenho isso também. Muitas vezes eu duvido, né? Porque eu tenho também a minha mente do ego. Então a gente vai dizer, não, eu sou normal, deixa eu cuidar da minha vida, porque essa conversa não vai me levar a lugar nenhum, não é real. Vou cuidar da realidade, né? E a gente acha que a realidade é esse mundo físico, palpável, né? Mas, na verdade, esse mundo físico, palpável, é apenas uma parte da nossa experiência, porque nós somos seres multidimensionais. Nós podemos saber disso quando nos conectamos ao coração, tá? Eu vou pedir para vocês todos, agora, colocarem as mãos. Eu vou abaixar aqui um pouquinho a minha tela, para vocês verem. As mãos aqui na parte alta do peito, desse jeito. Então, toda essa região alta do peito, ela é energeticamente o coração. E aí você se permite sentir o calor e a pressão das mãos nessa parte alta do peito. E respira aí, a respiração consciente. Isso te conecta ao coração. Isso faz com que a energia que está aqui na cabeça, pensando, a energia vem para cá, onde importa, no coração. O coração tem a verdade. A mente do ego tem só um monte de condicionamentos, crenças, ilusões que são muito frágeis, né? Coração não. Coração é onde nós podemos confiar, é onde podemos nos lembrar, é onde podemos nos reconectar.
E é interessante também, se você puder, que uma das mãos você alonga um pouquinho mais, de maneira que um ou mais dedos toquem esse buraquinho que nós temos na base da garganta. Os pleiadianos chamam isso de ponto de acesso divino. PAD, ponto de acesso divino. É onde o ser humano tem mais facilidade para receber a sua própria luz. Então, eu tenho as minhas mãos fazendo alguma pressão no coração e também eu sinto meus dedos tocando o PAD, o ponto de acesso divino, que energeticamente é parte do coração. Respira e perceba que nesse momento nós todos estamos em um círculo. E cada um de nós deve assumir o seu lugar no círculo, respirando e soltando. Sinta o seu coração e sinta como você vai assumindo o seu lugar no círculo. Você tem um lugar nesse círculo. Você assume plenamente o seu lugar neste círculo energético, o seu lugar na Terra, seu lugar no universo. É tão importante saber que cada um de nós tem um lugar, cada um de nós tem importância e que cada um de nós tem poder. Respirando e soltando. Permitindo-se um enraizamento, um ancoramento no lugar que você ocupa, como as raízes de uma árvore que vão se alastrando pela terra. Sinta a sua conexão com Gaia, com a nova Terra, ancorando-se profundamente nessa nova Terra, no núcleo magnético da Terra, que nesse momento passa por imensas transformações, por uma transmutação. E conforme ocorre a transmutação do núcleo magnético da Terra, tudo aquilo que existe na superfície da Terra também, necessariamente, terá que passar por transformações profundas. E já está passando. Respirando e soltando. Sentindo a sua conexão com o núcleo magnético da nova Terra. Onde dimensões mais elevadas são o normal. Dimensões mais elevadas significam amor incondicional, unidade, todos os seres, com todos os aspectos do nosso próprio ser. Respirando, soltando e se reconectando a você mesmo, nessas frequências mais elevadas, nessa dimensão mais elevada do ser, que é muito mais real do que a sua existência na terceira dimensão, no corpo físico, que é passageira, frágil. Então, ancore-se, sim, nessa dimensão mais elevada do ser. Neste momento, cada um de nós pode pronunciar: eu sou. Cada vez que nós repetimos essas palavras, não de forma mecânica, mas sentindo, nós estamos energizando e ancorando uma realidade profunda de que nós não precisamos fazer nada para ser alguém. Cada um de nós simplesmente é. Cada um de nós é uma essência divina, um foco de luz neste planeta. Basta simplesmente ser.
Nunca você é mais útil para sua família, para as pessoas queridas, para todas as suas relações, do que quando você simplesmente se permite ser. Eu sou. E respirando e soltando e sentindo o seu ancoramento no seu lugar. E neste momento, o nosso círculo como um todo é elevado. Somos transportados para uma nave. Nessa nave, somos tratados, recebemos um tratamento energético, um tratamento de luz, que permite atualizar as nossas células, o espaço entre as células, o nosso campo energético, e, sobretudo, nossa pineal. Neste momento, toque com o dedo indicador, centro da sua testa. E esse é o local da pineal. E a pineal está sendo energizada nesse momento. Se desejar, você pode permanecer com o dedo na testa, senão você pode pousar a mão, mas traga toda a sua percepção, a sua pineal, nesse momento, sendo energizada. Na pineal encontra-se o centro telepático, respirando e soltando. E nesse momento, todos os membros do nosso círculo podem se conectar telepaticamente. E também podemos nos conectar com a nossa família de origem. Porque não estamos separados. Separação faz parte da ilusão. Só existe a unidade. Todas as coisas e todos os seres coexistem na eternidade, que é um momento. O infinito está presente aqui e agora. Suas conexões espirituais estão presentes aqui e agora. Seu despertar não é daqui a pouco ou daqui a anos, quando você completar as suas práticas meditativas. Não. Seu despertar é aqui e agora. Não existe outro lugar. O único lugar real é aqui e agora. Permita-se, aqui e agora, simplesmente ser, sem nenhuma preocupação com o passado, com o futuro. Apenas permita-se estar 100% presente aqui e agora. Nesse círculo de luz, nessa nave, com a sua pineal sendo trabalhada, expandida,
com a luz do seu ser irradiando, brilhando através do seu campo energético, em comunicação através da coroa com o cosmos, com as energias galácticas, com os seres de luz, os mestres. Saiba que eles consideram você um igual. Saiba que não serve a espiritualidade você se considerar inferior. Você tem que se submeter a alguém ou alguma coisa. Não. E é solicitado de cada um de nós assumir o seu poder, a sua luz, a sua sabedoria, seu caráter infinito, imortal, aqui e agora. Eu sou. Permitindo seus sons e seus movimentos. Lembrando de usar a respiração consciente de vez em quando. Cheia Roya Ekiata Isha, Ramacheia Ekiata. Nós agradecemos a Espírito, aos pleiadianos, aos seres de luz, aos mestres, aos anjos, às forças da natureza, as energias do Cristo, as energias de Mãe Maria, as energias de Sai Baba, as energias galácticas, o Conselho Galáctico, por todo o seu amor, seu suporte, seus ensinamentos, a cada momento. Pedimos que possamos nos reconectar cada vez mais à essência do nosso ser, soltando velhos apegos, ilusões, densidades, negatividades. Nesse momento, permita que tudo isso caia por terra, seja lavado por uma correnteza de água de alta vibração. Lavando, levando embora tudo aquilo que não serve mais. Solte de bom grado, sem resistência, porque já passou o tempo dessa densidade. Solte. Agora respire e solte mais. E respire e solte ainda mais. Assumindo quem de fato você é, aqui e agora. Muito além das ilusões, dos condicionamentos, reconectando-se ao ser que você sempre foi, sempre será. Parte da comunidade galáctica, assumindo seu lugar. Eu sou. E respirando e soltando. E permitindo os sons e os movimentos. Agora voltando aos pouquinhos.
retornando a esse lugar físico, onde está seu corpo físico, e sentindo seu enraizamento, sentindo sua conexão com a Terra, respirando e soltando, voltando devagarzinho, trazendo com você essas energias. Eia, cheia, roia, equiata. Enquanto vamos retornando, lembra de beber água. Eu vou estar falando de algumas coisas para ajudar no processo de integração. Mas permita-se ir retornando na sua medida, na sua possibilidade. Respirando e soltando. Então, daqui a pouquinho eu vou abrir para as pessoas poderem colocar uma palavra para ajudar no ancoramento dessas energias. Talvez você possa escrever aí no chat, né? E eu vou estar lendo isso. E depois nós vamos abrir para 3 pessoas poderem partilhar um pouco mais a experiência, quem sentir que deva fazê-lo, sem longas histórias, como a gente diz em frequências, mas conectando-se ao essencial. Então, deixa eu abrir aqui o chat. E o que eu vejo por enquanto foi anterior, né? Com Eloá dizendo que foi um divisor de águas, frequências de brilho em sua vida, transformou sua vida, gratidão, né? E tem aqui Rosana. Nesses momentos eu me conecto com o campo e bocejo muito, e lágrimas escorrem. Também ouço frequências que vêm em forma de vibrações no ouvido esquerdo. Isso está acontecendo agora. Você pode explicar sobre isso? Sim, é normal essas experiências, né, de bocejar, lágrima correr, emoções surgindo, né? Ouvir coisas diferentes. Isso significa que você está expandindo a sua consciência, né? E aí captando outros aspectos da realidade. Nós somos seres multidimensionais. Temos aqui Ivani, muita luz. Beatriz, amor, luz. Ivani, reencontro. Eloá, paz, luz. Andréia, integração, que bom. A Patrícia, transmutar é se permitir um chamado como esse? Certamente, é isso mesmo. Leda, gratidão. Vanderlei, libertação e conexão. É Vanderlei e Jordana. Libertação e conexão. Que bom. Leila, gratidão. Olá, Leila. Linei, gratidão. Beatriz, alegria. Leila, vida. Anilda, há quanto tempo, querida? Saudade. Gratidão. Catarina Lins, senti muita vibração. Ivani, senti uma pressão na nuca. É comum a gente sentir diversas coisas, né? Então é só respirar e soltar. A Cláudia, expansão. A Leila, família. Neia, lugar de descanso. Leila, expansão. Mônica, paz. Oi, Mônica. Mônica está publicando livros muito interessantes. Procurem esses livros. Mônica Lampe. Leila, ancoramento. Antônio Carvalho, sinto leveza. Aqui não sei o nome da pessoa, mas sente a força do eu sou, isso é tudo. Mônica, gratidão. Kellen, senti calor na região do pescoço, muita luz e vibração. Leslie, derretimento de couraças mentais, muita luz. Essa pessoa também não sei o nome. Amor e gratidão por estar aqui agora, em especial com toda essa transformação e suporte das frequências de brilho. Nilda, saudades também, forte abraço a todos. Helen, senti uma energia boa no coração e me deu vontade de chorar.
depois sentir saudades, muita paz. É isso mesmo, gente. É assim que acontece com Frequência de Brilho, esse trabalho magnífico que foi trazido à humanidade através da Christine Day e que continua trabalhando e continua trazendo novas frequências, novas energias, canalizando, né? E que preparou alguns de nós para nos tornarmos professores, para a gente poder espalhar isso tudo, né? Então, nós teremos em setembro um 5º encontro. Façam parte do grupo de WhatsApp para receber as notícias e a conexão, né? O link para o Zoom. E em outubro teremos o 6º encontro, 6º e último encontro desse ano. Como eu disse, se você perdeu algum desses encontros, ou se não puder assistir ao vivo, então se encontra no YouTube. Procurem Miklos Burger, YouTube, e todos esses encontros estão gravados, podem ser utilizados, né, por você ou por outras pessoas que você sinta que poderiam ser beneficiadas. Tá? O que eu peço a vocês é, se você ainda não fez o curso básico, considere seriamente em fazer. Né? Eu e a Marjorie agora temos uma organizadora maravilhosa, que é a Carla Lima. Ela fornece todas as informações e facilita ao máximo para viabilizar, né, a participação de vocês, porque aqui vocês têm um gostinho, né? E quando participa de um curso de frequência de brilho, que é no local e que você está ali 24 horas por dia, durante vários dias, em contato com as energias, aí vem uma transformação muito maior, muito mais profunda, e que não dá nem para traduzir em palavras, né? Só é uma experiência, só quem viveu sabe. E aqueles que já fizeram o curso básico, meu pedido a vocês é que divulguem, né? Avisem que vai haver esse curso pertinho de Brasília, 8 a 21 de novembro, curso básico de frequência de brilho, comigo, com a Marge, com a Rosângela, e que vai ser magnífico, como sempre é. Vamos manter viva essa chama. E eu acho que vamos abrir então para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que queira que seja respondida agora? Se tiver, coloque aí no chat. Enquanto isso, respirando e soltando, bebendo água. E quero dizer a vocês que daqui a poucos dias nós estaremos no curso 8 e 9 de Frequência de Brilho. Eu vou estar lecionando junto com a Marjorie e o Rodrigo. É um grupo bom, se iniciando nesses níveis, né? Então, eu vi aqui escrito curso básico imperdível, não é, Lourdes? E a Beatriz perguntando se é preciso um tempo de integração depois do curso básico. Olha, é muita energia, você vai precisar integrar, né? E cada um faz da melhor maneira possível, porque nem sempre as condições ideais são viáveis, né? Às vezes a pessoa trabalha, tira 2 semanas para participar do curso, e aí quando termina tem que voltar para o trabalho, tem que voltar para as suas atividades, né? Mas você pode sim fazer uma integração paralelamente às suas atividades, de acordo com aquilo que a gente vai estar ensinando durante o curso, tá? E basicamente tem a ver com estar o máximo possível com as forças da natureza, beber muita água, permitir os sons, permitir os sentimentos, os movimentos e usar a respiração consciente. Tá? E a Leila está dizendo, façam esse nível 1, pois é um investimento na nossa encarnação. Isso. Amo Frequência de Brilho, mudou minha vida, gratidão, Beatriz. Muito bem, gente. Acho que completamos esse 4º encontro, uma grande alegria, eu sinto muito amor no meu coração, e isso é porque vocês estão com a gente e nós somos uma unidade, e a gente permanece juntos. Então, tudo de bom, um ótimo resto de domingo, e espero estarmos juntos nos próximos encontros e com vários de vocês no curso básico em novembro. Que assim seja.